Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês para falar sobre cristologia, soterologia. Eu diria que é a doutrina mais vital de toda a igreja. Tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16:16. A primeira grande decisão teológica da igreja resultante desta confissão é a afirmação da divindade de Jesus. Uma vez que essa afirmação foi feita com referência ao homem Jesus de Nazaré, a igreja inevitavelmente precisou lidar com uma questão adicional. Como uma e a mesma pessoa pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? Como o que é infinito pode se tornar finito? Aquele que é eterno tornar-se temporal? Aquele que é Deus tornar-se homem? Como é que isso se dá? Isso realmente não é uma tarefa fácil. E a gente vai perceber que chegaremos à doutrina da encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo isso ao mesmo tempo, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Vamos chegar a essa conclusão, mas não vai ser assim tranquila a chegada a definição mais ortodoxa que temos hoje. Há muitos embates, há muita controvérsia e muitas opiniões, e eu diria muitas heresias. Existe mais heresia em relação à pessoa e à obra de Jesus Cristo do que sobre qualquer outro assunto na Bíblia. Que no final das contas, a igreja vai rejeitar todos os esforços, por um lado, para preservar a divindade do Filho à custa da humanidade. Vamos defender a divindade de Cristo, custe o que custar. Aí sacrifica-se a humanidade dele. Aí, por outro lado, outros não. Temos que defender. Cristo se fez carne, se fez gente, foi gente como a gente, em tudo foi tentado a nossa semelhança, né? Sofreu realmente. E aí, às vezes, puxando para esse lado, acaba indo para um desprezo da divindade, diminuindo a divindade de Cristo. Reparem os problemas, as tensões, uns enfatizando a divindade, outros enfatizando a humanidade, e um puxa para cá, outro puxa para lá, e é o que a gente vai ver. As heresias no decorrer, ao longo da história do cristianismo, a respeito da natureza de Jesus Cristo. Vamos ver? Começar pela primeira que se manifesta, que é oriunda do gnosticismo, é o docetismo, do grego aparência, parecer, do verbo parecer, que tem a ver com aparência. É uma corrente gnóstica que via o mundo material como totalmente mal, pervertido, corrupto. Depois da queda, o mal tomou conta, ficou impregnado na matéria. A matéria é má. Então, como Deus poderia assumir a forma humana? Ele se contaminaria, né? Porque a matéria em si é má. Então, os docetistas vão dizer, em nome da divindade divina, para preservar a integridade do Cristo, tudo foi aparente. Ele nunca se fez carne de fato e de verdade. Ou seja, Jesus não é o verbo que se fez carne. Aí a gente percebe que o Evangelho de João, que foi escrito, é o último dos evangelhos a ser escrito, já está pegando no pé dessa gente. Você já viu o sermão que é escrito para combater heresia, né? É o Evangelho de João para combater os docetistas, para combater aqueles que negavam que Jesus veio em carne. Aí a gente vai ver que ele faz isso na primeira epístola, ele faz isso na sua segunda epístola, né? Para eles, o Filho de Deus não poderia ter de fato se encarnado, caso contrário teria sido contaminado. E que o seu sofrimento e a sua morte teriam sido apenas aparentes. E que a vitória que ele teve foi uma vitória no mundo espiritual. Repare bem que na teologia da prosperidade, quem conhece, já estudou a fundo a teologia da prosperidade, você vai ver um ranço desse docetismo lá. Tem livros daquele tal de Copperland e de tantos outros que eles chegam
assim, a afirmar que não foi na cruz, não foi absolutamente a morte de Jesus Cristo na cruz, o seu sangue derramado na cruz, que nos trouxe a redenção. Mas foi quando ele foi morto e foi ao mundo espiritual, lá no Hades, do mundo espiritual, que ele roubou as chaves, que ele travou-se a grande batalha que promoveu a nossa redenção. E eles dizem, porque uma morte física de Jesus não poderia ter efeito no mundo espiritual. Então, aquela separação entre o espírito, o que é espiritual, o mundo espiritual e o mundo material, faz parte de um conceito gnóstico, e no caso dos docetistas, era do tipo que a matéria é má, é totalmente corrupta, Deus não poderia estar comungando com ela por conta disso. Agora, veja como o João combate. No seu evangelho, como eu já disse, logo de cara, no capítulo 1, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, né? Jesus sofreu, e todo o sofrimento de Jesus, toda dor, toda angústia é descrita. A 2 João, capítulo... Não capítulo, 2 João 7, só tem versículos ali, né? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Acompanhe aí. Assim é o enganador e o anticristo. Gente, aí repara bem. Aí eu quase que entro em escatologia aqui. O que se fala de anticristo hoje em dia? Que anticristo é político, que anticristo é a besta, confunde o anticristo com a besta, né? Que o anticristo vai vir, ele vai fazer, vai ter a marca da besta, já coloca o anticristo promovendo a marca da besta. Mas onde que na Bíblia fala que o anticristo é um líder político? Em lugar nenhum. Onde que aparece o ensino ou referências ao anticristo? Única e tão somente nos escritos, nas epístolas de João, 4 vezes. E todas as 4 vezes o anticristo não é futuro, o anticristo são os hereges, são os docetistas. É do docetismo que ele está falando. Ele chama os líderes, os mestres cristãos de tal seita, de tal ideia que nega que Jesus Cristo veio em carne, de anticristo. Ele não fala de um anticristo, fala, muitos anticristos têm se espalhado, pelo que sabemos que estamos nos últimos dias, que é chegada a última hora. Portanto, anticristo não é para ser confundido com besta. Besta é política. Aliás, a primeira besta é política, a segunda é muito mais ligada ao falso profeta. Depois a gente pode estudar isso. Aí a gente deixa isso para um outro curso de escatologia ou para estudar Apocalipse. Mas aqui importa saber que os docetistas, esses gnósticos, estão na mira do apóstolo João, quando ele fala de anticristos. Porque o que ele diz que os anticristos estão fazendo? Esses enganadores estão fazendo. Veja, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Pura e simplesmente, eles negam a encarnação. Eles dizem que tudo aquilo foi aparente. Eles negam a morte de Cristo, o sangue do Cordeiro. Eles negam toda essa parte. E ele chama eles de assim é o enganador e o anticristo. Se você vai lá na primeira epístola, você vai ver mais uma vez eles sendo chamados de anticristos. Há muitos anticristos. Quem é o anticristo senão aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne? Portanto, é absolutamente decisivo para nós entendermos que o docetismo representou uma grande ameaça no final do século I, começo do século II. É dito que 1/3 do cristianismo havia abraçado alguma espécie de gnosticismo. Só para você ter uma ideia. O trabalho que com toda a apologética, com toda a defesa da fé que os apóstolos faziam e conclamavam o povo a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, com o evangelho, com as epístolas, com tudo,
pouca gente, 1/3 do cristianismo a abraçou. E foi um longo combate da igreja contra pensamentos dessa natureza, tá bom? Então, docetismo, entenderam bem? Então, para defender a divindade de Cristo, nega-se a sua humanidade, nega-se, inclusive, nesse caso, a própria encarnação. Esse foi o primeiro movimento dentro da igreja a combater a Cristo, ou difundir uma percepção da sua natureza realmente de maneira a contrariar o ensino bíblico. O próximo é o ebionismo. O ebionismo, nada mais nada menos, é o cristianismo judaizante, judaico, um cristianismo ainda apegado à antiga aliança, um cristianismo que Paulo combate muito no livro de Gálatas, né? Quem vos fascinou para que vocês abandonassem tão depressa o evangelho e abraçassem um outro evangelho, e vocês estão voltando aos rudimentos anteriores, e vocês estão permitindo a circuncisão, isso falando aos gentios que estavam agora confusos, entendendo que o cristianismo não era nada mais nada menos do que ser uma igreja nos moldes do Antigo Testamento, que tem o Messias, que não houve uma novidade, que não houve, de fato, alguma espécie de ruptura ou alguma espécie de progresso, de realização, de cumprimento da pessoa de Cristo. Então eles entendiam que deveriam ser, primeiramente, judeus, guardarem o sábado, todas as leis, os rudimentos, todos os cerimoniais, serem verdadeiramente judeus nos termos do Antigo Testamento, para assim, de fato, serem bons cristãos. Então, esse é o ebionismo. Aí o que vem em relação ao conceito de Cristo? Sendo eles tão judaizantes e tão apegados ao Antigo Testamento, a primeira coisa que eles falam é: Deus só tem um e é o Pai. Então o Filho já nega a divindade de Cristo. Isso já começa. Jesus era mero homem, gerado por José e Maria. Jesus se tornou Filho de Deus no batismo. No batismo. Então Jesus não é aquele ser pré-existente, criador de todas as coisas. Ele não é um com o Pai. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não há um conceito de trindade, não há um conceito da divindade de Cristo, da pré-existência de Cristo. É um Cristo, homem, meramente homem, que nasceu da concepção de José e Maria. Nega-se então o nascimento virginal de Jesus Cristo, a concepção virginal pelo poder do Espírito Santo. Você sabe do credo apostólico? Porque ele é tão importante, porque naquelas rápidas, você tem que decorar, tem que ensinar o povo a decorar, as crianças a decorar. Porque naquelas poucas linhas, você tem o suprassumo que combate todas essas heresias, né? A gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente crê em seu Filho unigênito, gerado pelo Espírito Santo, concebido, nasceu da Virgem Maria. Entendeu? De cara ali você vai ver, ele se encarnou, ele foi gente como a gente. Então, é no batismo. E alguns dizem que não isso seria uma espécie de adotismo, sabe? Então, ele foi adotado por Deus, por causa dos seus méritos, por causa da sua moral, ele fez por merecer isso. Então no batismo o Espírito Santo desce e é dito, né? Esse é o meu filho em quem tem todo o prazer. E também na ressurreição podemos dizer: esse é o meu filho, eu hoje te gerei, né? Então de alguma maneira você vai observando aí esse conceito de que Cristo, ele não era Deus que se fez carne. Isso foi conquistado, ele recebeu, ele não era Deus de fato, ele recebe um título, ele se torna um semideus, a Deus só um. Algo muito parecido com os Testemunhos de Jeová, de alguma forma, embora os Testemunhos de Jeová entendem um pouco diferente, eles vêm do arianismo, e a gente vai chegar lá, é que Jesus teria sido o primeiro ser angelical
a ser criado e recebeu poderes extraordinários, inclusive para ser aquele mediador, aquele instrumento de Deus na criação. Portanto, se você conversar com o testemunho de Jeová, ele vai dizer, não, Jesus participou ativamente da criação, mas como um Deus menor, como um semideus. Eles nunca vão dizer Deus. Então, você sabe quando você lê o Evangelho de João, na Bíblia, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, eles têm lá, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está lá, desse jeito. Então tá certo, né? Não, o Deus é com D minúsculo. Ele era Deus, um Deus menor. É isso que você encontra na Bíblia, Testemunho de Jeová. Por quê? Porque eles, seguindo esse bionismo e muito mais o arianismo, que virá depois, eles não são bionistas no sentido de serem judaizantes e tal, mas esse conceito vem com eles lá, né? E a gente vai ver mais no arianismo agora, né? Que já é no século IV, ali, o que o Ário ensinava. Ele ensinava o seguinte, que Jesus não é verdadeiramente Deus, mas o primeiro ser criado, o semideus que serviu como instrumento da criação. O concílio de Nicéia, em 325, condenou tal ensino como heresia, porque nega a divindade de Cristo. Se você negar a divindade de Cristo, você não pode adorá-lo. Você vai ter vários problemas, né? Porque Jesus é adorado no Novo Testamento, nos Evangelhos, é chamado de Deus, e é chamado de Criador. Criador é só Deus, e é adorado no Apocalipse. Bom, então o Testemunho de Jeová tem bastante problema, e eles seguem de perto o arianismo. É uma versão ariana mais recente. O apolinarianismo pensa no seguinte: Cristo possuía um corpo humano, então defende a encarnação. Olha que legal. Então Jesus possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. Então como que era? A mente e o espírito eram do Logos, era o divino. Então, de fato, isto levaria à conclusão de que Jesus não é totalmente homem, concorda? Ele só tem o corpo humano, mas a mente, a natureza espiritual é divina. Então haveria uma espécie de fusão aí, uma coisa assim, né? É o corpo humano e a natureza divina ali se encontrando, se fundindo e formando um semideus. Um semideus. Isso atenta, de alguma maneira, contra a própria doutrina da encarnação e da humanidade de Cristo. Cristo não é tão humano como nós. Ele não é igualzinho a nós. Ele é o espírito, a mente é divina. Então ele, olha só, dá uma olhada, ele não é totalmente homem. Ele é parcialmente homem nesse aspecto. Está entendendo? Mente, espírito, divino. Olha como é que é complicado, né? Muitos cristãos embarcaram nessa. E eu vou só descrever com melhores letras aqui o que o Apolinário de Laodiceia do século IV pregava. Pregava que o Logos, representando a divindade total do Filho, substituiu o espírito humano no homem Jesus. Ele ensinava então que o Logos divino tomou o lugar do espírito humano de Cristo. A mente de Jesus seria então divina e não uma mente humana. Mas seria este o Jesus apresentado no Novo Testamento? Como semelhante Cristo poderia passar por tentações genuínas? Olha só, que o Espírito de Jesus era humano se vê no momento da sua morte, quando ele clamou o quê? Não, um pouquinho, na hora derradeira. Recebe? Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Interessante observar isso, né? Hebreus, capítulo 2, você pega até do versículo 14 em diante, chega lá também no capítulo, no versículo 17, é interessante, todo aquele trecho ele diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se,
Mas antes temos um que em tudo, como nós, a nossa semelhança, foi tentado, foi provado, mas sem pecado. Por isso, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançar socorro, misericórdia e graça em ocasião oportuna. E aí vem, né? O capítulo 2, versículo 17. Que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Convinha que Cristo fosse em tudo semelhante aos irmãos. Em tudo significa o quê? Também na mente. Né? Totalmente homem. Totalmente Deus. A gente vai começar a chegar nessa conclusão. Totalmente homem e totalmente. Ele não enfrentou nenhuma tentação como Deus, porque Deus sequer pode ser tentado. Está entendendo? Deus não pode ser tentado. Todas as tentações Jesus enfrentou como eu e você, semelhante a mim e a você, com a exceção de não ter caído em tentação. Seria isso. O Concílio de Constantinopla, no ano de 381, refutou tal heresia. Vamos para uma próxima heresia agora? O monarquianismo. Defende a existência de um só monarca contra a divindade de Jesus, que segundo eles não poderia ser também monarca, porque monarca só há um, quer dizer, só um verdadeiro Senhor, monarca, Deus, regente de tudo, verdadeiro regente. Dividia-se esse monarquianismo num lado que era mais chamado dinâmico e outro que era modalista. O dinâmico estava alinhado com o ebionismo. O que a gente viu do ebionismo? Né? A negação da divindade de Jesus, a afirmação de que só há um Deus, e Jesus teria sido como que adotado, né? Tendo esse adocionismo ali em determinado momento, seja pelo batismo, seja pela ressurreição. Então, esse seria o monarquianismo dinâmico. Agora, o outro é modal, é modalista, mais conhecido como sabelianismo. Concebia as três pessoas da Trindade como os três modos pelos quais Deus se manifesta aos homens. Esse modalismo é mais comum do que você imagina. Se você for conversar com as pessoas sobre o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não existem três deuses, há um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidos, há uma única divindade, uma maneira das pessoas escaparem da ideia de três deuses, né? Pai é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e Jesus é outro Deus, é entender o seguinte: não, no Antigo Testamento Deus se manifestou como Pai, no Novo Testamento ele se manifesta como Filho, está entendendo? São modos de Deus se manifestar. Há uma única pessoa, que no Antigo Testamento é chamado de Jeová. No Novo Testamento, Jesus, e agora mais uma ação do Espírito Santo. Então, o Deus Espírito Santo está conosco. Então, você está entendendo? Três modos distintos. Então, sempre é a mesma pessoa, assumindo personalidades distintas. Isso é um modalismo. A gente vai futuramente trabalhar melhor essa questão, mas só para você entender que isso é complicado, né? Então, há um jogo de faz de conta violento ali no Novo Testamento. O Jesus está sendo batizado, a voz vem do céu, mas aí, calma aí, ele vai, sobe a voz e lá de cima ele diz, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, mas é ele mesmo que está lá, então ele está... E às vezes ele conversa, e a conversa que Jesus tem com o Pai fica muito estranha, né?
se possível for, passa de mim esse cara. É um tremendo faz de conta, né? É um jogão tremendo e tal, aquela coisa. É uma conversa que não é conversa, que nunca aconteceu, né? Então ele é esquizofrênico, ele está falando consigo mesmo, uma coisa assim. Por isso entendemos que, embora Deus seja um só, ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Em Deus sempre existiu o que a gente pode chamar de amor verdadeiro. O Deus dos Testemunhas de Jeová é um Pai único, tão somente e solitário até a criação do Cristo. Está entendendo? Não tinha ninguém com ele. É tão misterioso. Estava sozinho até ele criar. Da eternidade para trás, ele simplesmente era um ser solitário. Agora, o nosso Deus, que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, é comunhão, é amor, é interação eterna. É vida eterna, é comunhão eterna. Deus é amor, não apenas porque Ele nos ama. Ele é amor desde sempre, porque sempre houve verdadeiro amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Espírito Santo, do Espírito Santo pelo Filho, e assim, entre eles, de tal forma, eles estão unidos, que eles servem de modelo para a nossa própria unidade. Assim, como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um também, né? Quer dizer, esse modelo de unidade, o amor, Deus é amor na sua essência, desde os tempos eternos, desde antes da existência de tempo, digamos assim. Então, é isso. O monarquianismo, então, se divide entre esses que são mais do adocionismo de um Cristo que em determinado momento é adotado e passa a ser filho e passa a receber poder, mas que não tinha até então, ou nesse que, não, calma aí, defendemos a divindade de Jesus, mas é porque nós negamos uma personalidade independente da do Pai, então é só modo de ser, ele é o modo do Pai, é o mesmo, é o Jeová que esteve conosco. Jesus é Jeová e a mesma pessoa, tá entendendo? É só modo de... Muito bem, quem tem dúvida, aproveita o momento de ouvirmos suas dúvidas. Vai lá. Aí eu achei um pouco difícil de entender esse monarquianismo. Eu também. Ah, tá. Vamos lá. A questão do monarquianismo a ideia aqui é o seguinte, que da onde vem essa palavra? Da ideia de que só existe um Deus, só um monarca, né? Então não pode existir, segundo eles, um concorrente de Deus, Jesus como uma outra pessoa, uma outra entidade, uma outra personalidade, né, que estaria então, digamos, usurpando o lugar que pertence único então somente a Deus. Deus do Antigo Testamento diz: a minha glória eu não dou para ninguém, só tem um Deus. Então eles normalmente são do tipo que negam a divindade de Jesus, digamos assim, né? De algumas formas, né? De algumas formas. Então tem esses que são mais daquele tipo ebionista, lembrando que os ebionistas, o ebionismo são os que são judaizantes, que pensam em termos do Antigo Testamento. Então Jesus para eles é o Messias, que foi, é um homem, é filho de José e Maria, é como Davi, é um ungido. O Espírito Santo veio sobre ele aí recebe poderes especiais, mas como um homem que em determinado momento adquire o mérito de receber uma ação, uma unção especial do Espírito Santo, poderes até extraordinários. Não passa de um ser humano criado por Deus, filho de José e Maria, não é? Então ele vai entender que Jesus, em algum determinado ponto da sua trajetória terrestre, foi adotado pelo Pai, por causa dos seus méritos. Ele foi adotado pelo Pai. Então, seja lá no batismo, onde o Espírito Santo desce sobre ele. Então, trata-se de um ser humano. Então, você nega a divindade de Jesus, porque só tem um monarca. Então, é por isso essa ideia. Só tem um monarca, só tem um Deus verdadeiro. Então, Jesus não é Deus. Jesus é um ser humano e que recebe poderes especiais.
e é adotado, ou seja, no batismo, ou quer na ressurreição. Na ressurreição ele é gerado filho de Deus, ele se torna filho de Deus, um filho de Deus adotado, e não filho de Deus eterno, como nós cremos, que Jesus é filho de Deus eternamente, coexiste com Deus desde a eternidade. A outra forma também de negar, não nega a divindade de Cristo, que é o modalismo, ele não nega a divindade de Cristo, mas ele nega a pessoa de Cristo, só isso. Porque então seria, o modalismo é a mesma coisa que dizer assim, só tem um Deus, esse Deus é Jeová no Antigo Testamento, ele muda de nome no Novo, ele é Jesus, e ele também é o Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, mas eles são a mesma pessoa. Então não são três personalidades de um único Deus, eles são manifestações, modos, expressões de Deus. Então Deus se expressou no Antigo Testamento muito mais em termos do Pai, Jeová. No Novo Testamento, encarnado na pessoa de Jesus. Então Deus, o Pai, é Jesus, eles são a mesma pessoa. Cada hora em é um uma modo, forma. eu digo é uma forma, um modo, né, de expressão, de manifestação. Então o monarquianismo ele tem esse lado mais dinâmico, dinâmico no sentido de que num determinado ponto, como no batismo ou na ressurreição, Jesus é feito filho de Deus, né, mas de fato nega-se a sua divindade eterna. E o modalista é isso que eu coloquei para vocês, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, apenas no sentido, uma hora ele é Pai, outra hora ele se manifesta como Filho, outra hora ele se manifesta como Espírito Santo, mas trata-se da mesma pessoa. Então, a gente tem uma dúvida, mas não sei nem se é aproveita, cabível, não mais o que veio na mente, assim, se quando Jesus está como homem, né, que era totalmente homem, imente de tudo, sim, homem. Mas ele sabia que era Deus, não sabia? Sabia. A gente vai, no final dessa aula, mostrar, ele fala, vai tocar nesse ponto. Aí talvez você vai querer voltar a essa pergunta novamente. Eu não vou responder ela agora, porque ela faz parte da aula ainda, né? Só que faz parte do ponto que vai vir mais a seguir. Lembra disso, Vilma? Se eu chegar no final e eu vou passar por essas considerações e você ainda tiver dúvida, aí você levanta, porque eu acho que aí vai explicar, porque realmente é muito difícil para nós entendermos como é que numa mesma pessoa coexistem duas naturezas distintas, mas numa única pessoa. Duas naturezas distintas numa única pessoa. Então Jesus, sendo verdadeiramente Deus, mas também sendo verdadeiramente homem, a sua humanidade, em certo ponto, restringe a sua divindade. Aquela kenosis que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ele esvaziou-se. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumiu a forma humana. Está entendendo? Então, realmente é muito difícil. As aceitações. Você vai ver coisas assim. Jesus vai perguntar: quantos pães e peixes vocês têm aí? Quanta comida tem? Por que ele está perguntando? Não certinho? Porque não sabe. Concorda comigo? Porque não sabe. Ele está perguntando quanto que você tem. Não está fazendo faz de conta. Quantos pães você tem? Aí daqui a pouco ele pega os 5 pães e 2 peixinhos e transforma em alimento suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas. Era nesse sentido que a gente estava... Você está percebendo? Isso você vai perceber. E você não vai conseguir. No final você vai ver. Você não vai conseguir chegar a ter... Isso vai permanecer um mistério. Mas aí eu vou tocar esse barco. A gente vai tocar bem nisso. Faz parte até... Em várias passagens, né? Uma hora ele está dormindo no barco, cansado que nem um ser humano. Daqui a pouco ele levanta e dá ordem e o mar acalma. Você está percebendo? Então você percebe esse questão, né? É um paradoxo. Isso. Mas por quê? Porque reside nele, na mesma pessoa, as duas coisas. E ele percebeu isso na infância, não é? Também. Na infância você já via traços. Por isso ele não recebe divindade só no seu batismo. A gente percebe,
uma sabedoria sobre-humana, digamos. Ele tem discernimento. Numa passagem que ele foge, a mãe fica preocupada, né? Uma hora ele não sabe. Foge não, né? Ele foi Exatamente. E ele está lá na casa do pai, né? Ele está diante dos sacerdotes, dos sábios, com 12 anos de idade, deixando todo mundo de boca aberta, impressionado com a sua sabedoria. E é muito interessante. É muito interessante. Essa questão aqui deu para entender bem, é só mesmo. Não, mas vocês têm que fazer pergunta mesmo. E ainda, ó, guarda que daqui a pouco talvez a gente tenha que voltar nela, porque eu vou explanar e aí ó, ela pode ainda continuar existindo. E talvez eu não tenha uma boa resposta melhor do que essa que eu já antecipei. Isso é tão fantástico, isso tão sobrenatural, que a passagem de Cristo vai orar, então ele quer a companhia do Pai divino, mas ele chama quem? Os discípulos. Ele chama a natureza humana pecadora para também estar com ele. Sim. Então olha como é difícil para nós fazer essa distinção, mesmo saber que é 100% homem, 100% Deus. Mas existem umas situações assim que a gente fica boquiabertos, né? E vocês estão percebendo que é por isso mesmo que teve tanto debate em toda a história da igreja, porque as pessoas iam pensando nessas coisas mesmo. Bom, mas como é que funciona? E é um grande mistério saber como é que numa mesma pessoa coexistem duas naturezas distintas. E aí alguns vão dizer, não, natureza, só tem uma natureza que é divina, de Cristo. Aí outros dizem, não, só é homem mesmo. Está percebendo então? É realmente muito interessante esse debate. Didático, o que parece história, quem faz evangelismo vê que persiste até hoje. Até hoje você identifica vários grupos desses que são dominados quando você vai fazer um evangelismo. Eles vão ter essas questões. Então, de grande importância o nosso conhecimento, você saber adquirir esse conhecimento para você poder conversar com o Testemunho de Jeová. Eu comentei do Testemunho de Jeová porque eu tenho parente de Testemunho de Jeová. E você acha que eu fui fazer o quê? Evangelizar os meninos, claro. Né? Então, difícil, o pessoal é preparado. Muito. Tem que se preparar muito mais. E o que diz a palavra de Deus do Novo Testamento? Que nós devemos estar sempre preparados para responder a quem quer que seja que questione as razões da nossa fé. Então, você crê em Cristo? Ele é Deus? Como que é isso? Então você tem que estar preparado. E João fala, examinar as Escrituras porque elas testificam de Jesus Cristo. Exatamente. Então, fica até, vamos continuar. Não, tem mais perguntas? Aproveitem. O fato de Jesus ser unigênito significa que Deus só tem ele e mais ninguém é como ele. Nessa categoria de filhos, sim. Então ele seria um ser especial. Claro. Não um ser especial, mas ele não seria homem 100%. Não. Seria alguma outra espécie. Hoje ele é 100% homem e 100% Deus. Essa ligação, essa encarnação levou Cristo a unir a humanidade com a divindade, uma coisa, por isso ele é o mediador, né, entre Deus e os homens. Ele é 100%, veja que ele subiu aos céus com um corpo glorificado. A semelhança do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos nós também ressuscitados. Ele não uma coisa, ele tornou-se o protótipo dos demais filhos que nós vamos participar. Mas ele dessa filiação. Em espírito antes? Ele existia como Deus existe desde sempre. Ele não era, houve um momento, ele não era Deus homem desde sempre. Ele só passou a ser Deus homem quando se encarnou, né? Então antes ele era Deus como Deus, espírito eterno. Ele foi gerado por Deus. Foi gerado. Mas é gerado eternamente também, diga-se de passagem. É uma coisa que é um mistério, né? Nós somos criação de Deus, portanto nós não somos um com Deus em substância, não somos um com Deus em propriedade, em qualidades, em atributos. Jesus
é eternamente, desde a eternidade, gerado de Deus, de modo que ele é filho de Deus na propriedade, na acepção da palavra filho. Por exemplo, ele tem o gene de Deus, ele tem os atributos de Deus, ele tem a qualidade de Deus, e ele é tão unido ao Pai que não existem dois deuses, é um só Deus. Isso é um mistério extraordinário que a gente não consegue conceber. A nossa mente é pequena. Foi John Wesley que falou assim: você tente explicar a Trindade e você vai perder a cabeça, tente negá-la e você vai perder a salvação. É meio assim, um negócio meio nesse... Gente, é algo que você não consegue. Gente, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. O Filho é gerado, no sentido de que, por exemplo, Samuel é meu filho. Ele um dia foi gerado por pai e mãe. Então, ele possui atributos semelhantes. Quando ele chega à maturidade, no caso, Cristo é gerado desde a eternidade, ele já é maduro, ele não cresce assim. Mas ele é igual, ele tem as mesmas capacidades. A analogia do homem e da mulher, mais ou menos, que a mulher é como se fosse gerada do homem, mas é uma igual ao homem. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, pode ser. É que não tem criança. Eles participam de uma mesma natureza, né? São capazes ou seja, são seres humanos, tanto um quanto o outro, apesar de terem suas diferenças. Então é isso. Então, na criação da terra, passamos o homem e a nossa mãe. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí não tinha o Jesus, homem, obviamente, tinha as três pessoas da Trindade, ou só duas pessoas da Trindade? Deus. Você vê as três ali. A gente sabe por João que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele usa a expressão semelhante ao início do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E de repente o verbo, né? E a gente sabe que Deus cria através da palavra, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Então disse Deus, a palavra. E o João pega isso e fala: este ato gerador de Deus, Cristo estava lá. Cristo era aquele verbo, Cristo era aquela ação, Cristo é o verbo, é o Logos. Ele estava com Deus e ele era Deus e ele estava. Então esse é um grande mistério que você nunca vai conseguir resolver tão claramente, né? Como é que você pode estar com e ao mesmo tempo ser? Então são duas personalidades que pertencem à mesma entidade chamada Deus. É um Deus plural, embora não sejam três deuses. É um Deus plural em termos de personalidade. Tem três personalidades ali dentro dessa mesma divindade. É muito difícil entender isso, mas Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Portanto, o Espírito de Deus está presente. E façamos é um ato de Deus plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos. Então, é essa ideia de que o Pai, Filho e Espírito Santo estavam conversando. Tem mais, sobre Trindade, a gente tem mais textos da Bíblia. Interessante quando aparecem para Abraão, quando Deus se manifesta a Abraão na forma angelical, digamos assim, de três anjos, né? De três anjos. E Abraão os adora, né? É um negócio assim que não pode adorar anjo. Você sabe que na Bíblia não dá para adorar anjo, né? E eles são adorados. Dois deles vão lá para Sodoma e Gomorra, lembra? Toda essa. É muito interessante você perceber essa história. E Jesus é adorado, né? Então, e na Bíblia, nenhum anjo pode ser adorado. Todos os anjos de Deus adoram a Deus, mas todos os anjos de Deus o adorem. É o que nós encontramos em Hebreus capítulo 1. Os anjos também, eles adora Jesus. Adorar, né? Os anjos mesmo dizem: não adore a mim, adora só Deus, só Deus. E de repente Jesus recebe a adoração numa boa, né? Senhor meu, Deus meu, diz o Tomé diante da revelação do Cristo, né? Ressurreto. E é isso aí. Mais perguntas? Sim, Sérgio. A gente entende melhor a vinda de Jesus quando nós conhecemos o plano de Deus para a salvação do homem. Aí nós vamos entender porque Jesus veio, porque ele encarnou, porque ele nasceu como homem, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Quando a gente conhece o plano de Deus para a salvação, o homem sozinho não conseguia
se salvar. Sim. Então, quando ele, pelo plano de Deus, nós entendemos bem a vida de Jesus. Concorda? Concordo plenamente. É o propósito, né? O propósito de Deus se fazer carne para assumir nosso lugar. Ele era 100% Deus, 100% homem e não usava as prerrogativas de Deus. Ele não enfrentou por acaso Satanás e as tentações, digamos, se valendo do seu poderio divino, né? Porque senão seria fichinha, né? E Deus nem poderia ser tentado. Então realmente, ele experimentou todo o sofrimento, toda a dor, assumiu o nosso lugar, carregou sobre si as nossas culpas. Se ele não viesse nascido de mulher, ficava mais difícil de a gente entender. A gente fala, não, ele faz isso porque ele é poderoso. Mas ele... Aí seria o docetismo, né? É uma aparência apenas. Ele tá fazendo, é um faz de conta. Ele está parecendo que está sofrendo, mas não está sofrendo. Ele se fez homem, viveu como ser humano, para que a gente pudesse dar valor no sacrifício de Cristo. Com certeza. Danilo? Acho que, se estou certo, a personalidade de Jesus tem talvez a ver com o fruto do Espírito Santo, que era o domínio próprio. Porque ele, sabendo que ele poderia, ele escolhia não fazer. Sim. Por exemplo, diante de Pilatos, ele disse assim, toda a autoridade é minha. Você não tem autoridade. Mas ele abdicava. É isso, é um domínio próprio que ele conseguia ter diante de qualquer situação. Esvaziou-se. Multiplicava quando queria, ou dormia quando queria. Isso mesmo. Para Pilatos ele disse, se eu quisesse, eu diria ao meu pai e mandaria. Uma legião de anjos para me defender. Eu não vou fazer, vou ficar quieto. Então acho que o fruto do Espírito que a humanidade tem, talvez não saiba usar, talvez seja a grande evolução. Por isso ele é exemplo para nós. Porque... Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ainda que pudesse. Nós também sabemos, mas não, nós também já sabemos não entrar num confronto, mas entramos. Nós também já conseguimos não bater boca, mas batemos. A gente já sabe como fazer, mas não fazemos. E ele não apenas pede, mas ele foi o exemplo nosso. E ele só pode ser exemplo nosso porque agiu como homem. Porque se ele agisse como Deus, bom, aí a gente dizer também, para o senhor é fácil, né? Agora, se coloque no nosso lugar. Foi exatamente isso que ele fez. Não, eu me coloquei no lugar de vocês e enfrentei tudo como vocês, né? E com os recursos que vocês têm, vocês também podem orar e falar com o Pai, recorrer à ação e ajuda do Espírito Santo. Fez tudo sem pecar, né? Sem pecado. A próxima heresia é chamada de nestorianismo. É o ensino de que Cristo existe em duas pessoas, uma humana e outra divina. Então, na verdade, naquele corpo de Jesus tinha duas personalidades. Como que é o nome? Bipolar. É o nestorianismo, né? Duas pessoas, uma era humana e a outra divina. Nestório dizia que a divindade habitava no Jesus humano de modo semelhante ao que o Espírito Santo habita no crente, mantendo distância entre as naturezas humana e divina de Jesus. Por exemplo, nós cremos como cristãos que o Espírito Santo habita em nós, mas nós sabemos que nós somos nós e que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele habita em nós, ele age em nós, mas nós somos humanos e o Espírito Santo é divino. Assim pensava o nosso amigo Nestório. Ele dizia, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Então, Jesus era um homem que recebeu uma visitação, uma unção especial, e nele, nesse corpo, nesse ser, habitava duas pessoas, o eu humano e o eu divino, mais ou menos parecido com o que acontece conosco, só que lá muito mais combinado isso, mas duas personalidades numa mesma pessoa. A gente já falou de uma pessoa com duas naturezas, agora fala de um corpo, né, com duas personalidades, está entendendo? Uma pessoa com duas personalidades distintas, separadas, mantendo-se assim a distinção. E o que unia os dois era o caráter moral de Jesus Cristo, que era perfeito. Então, esse caráter moral humano de Cristo, por ser perfeito, dava a ele essa comunhão com o Deus perfeito. É isso. A igreja também rejeitou todas essas tentativas.
de tentar resolver o problema da divindade, da humanidade do Salvador, sugerindo que ele era tanto uma pessoa divina como uma pessoa humana, no caso do nestorianismo, ou ao contrário, que a unidade de sua pessoa implicava numa espécie de fusão do divino e do humano, e uma natureza, que isso é chamado de monofisismo, que é o oposto do nestorianismo. Vê que esses nomes são complicados, né? Mas a ideia é, se o nestorianismo prega que em Cristo existiam uma pessoa divina e uma pessoa humana, o monofisismo é o oposto disso, prega que em Cristo houve uma fusão das duas personalidades, a humana e a divina, de modo que Cristo seria uma espécie de semideus. Vamos lá, que é mais ou menos isso que a gente vai ver agora. É o eutiquianismo ou monofisismo que ensina isso. Ou seja, a natureza humana fundiu-se com a pessoa divina, com a natureza divina, houve uma fusão e formou-se algo distinto. Distinto tanto da natureza humana como da natureza divina. Um outro ser. Um semideus. Né? Tipo a mitologia grega. Houve uma fusão e ele torna-se o semideus. Aí a gente incorreria nas mesmas coisas. Se ele era um semideus, como é que ele enfrentou a tentação? Não enfrentou como nós, enfrentou como semideus que é. Está entendendo? Não como verdadeiramente homem. Então ele não é verdadeiramente homem. Ele não é nem verdadeiramente homem, talvez seja verdadeiramente divino em certo sentido, mas também nem pura e tão somente divino. Ele é uma outra coisa. É uma nova entidade. É isto. Às vezes parece bonito, mas quando você vê as implicações, você percebe o problema, né? A natureza humana de Cristo teria sido absorvida pela divina, de modo que ambas foram mudadas de alguma forma, resultando numa terceira natureza, em algo diferente. Então, ensinava que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso. Olha só, a conclusão é de que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso. Fora especialmente criado para a missão que veio cumprir. Na encarnação, Jesus seria uma só pessoa, com uma só natureza, uma humanidade deificada, diferente de qualquer outra humanidade, um ser especial, semideus, na verdade. Este ensino foi examinado pelo Concílio de Calcedônia, no ano 451, e não foi difícil para o pessoal reconhecer que a natureza humana de Cristo estava em jogo, não é? De cara você percebe. Então, ele enfrentou tudo como nós? Não, ele era um ser deificado, ele era um ser divinizado, ele era um ser sobre-humano, o corpo dele era especial, não era como nós, ele não era suscetível às mesmas tentações nos mesmos moldes que nós. Então isso realmente era um ataque à própria humanidade de Jesus, à encarnação de Cristo. Era uma outra forma de negar que Jesus se fez homem como a gente. Era só mais uma maneira de tentar atacar a encarnação, a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dúvida que eu tenho. Nós seríamos capazes, se tivéssemos, sei lá, a chave de Jesus, de operar os milagres que ele operou, da forma como ele operava, ele queria e fazia, porque isso parece que difere muito ele da gente. Mas ele fala, né? Vocês farão coisas maiores. Obras ainda maiores, né? Mas o jeito que ele operava parecia que ele controlava tudo. Assim, pelo menos ele não. Ou ele sentia que tinha uma intimidade tão grande, mas nós, como seres humanos, seríamos capazes de operar esses milagres? Mas ele fazia isso porque ele era 100% Deus também, não é? Sim. Eu acredito que numa certa medida, nenhum homem sozinho, nem Pedro, nem Paulo, por mais milagres que tenham realizado, e eles realizaram milagres semelhantes, eles ressuscitaram mortos, eles curaram enfermos, mas na intensidade, pelo que parece que nosso Senhor Jesus Cristo fez, ninguém jamais fez. A gente não sabe que Pedro ou Paulo ou qualquer outro ser no mundo tem ressuscitado um morto que já estava apodrecendo.
no 4º dia depois de morto, não é? Então, essa dimensão, talvez, seja para mostrar que é ele e tão somente ele, mas, num certo sentido, ele deu à igreja, por isso a igreja como um todo, o corpo apostólico, vocês, a igreja, realizará obras ainda maiores, a somatória de todos os feitos do corpo de Cristo. Na verdade, é Cristo operando através do seu corpo, que é a igreja. Se você me pergunta, nós podemos ressuscitar mortos? Eu creio que é possível, e o apóstolo Paulo e o Pedro têm exemplos disso, mas a gente sabe que mesmo no corpo apostólico a gente não ouve falar de João ter ressuscitado morto. Você está entendendo? Então, eram coisas que não foram assim, abaciada, né? Que aconteceram abaciada. Com Jesus era muito... A da igreja orando no mesmo sentido, clamando por o mesmo... Sim, eu entendo milagres poderosíssimos, milagres que a gente viu o povo até... Moisés como instrumento, Elias como instrumento. Então, essas coisas já aconteciam no Antigo Testamento, milagres e feitos através da instrumentalidade humana. Pessoas consagradas, pessoas de fé, realizando grandes feitos. Então, eu acredito que na realização de grandes e portentosos feitos por parte de indivíduos cristãos, e a gente vê isso já no livro de Atos. Mas naquela medida que Cristo fez, realmente aquilo foi sem precedentes em toda a história. A concentração e a realização e alguns feitos, né? Ele não ressuscitou só um morto, né? Ressuscitou alguns mortos, você está entendendo? Então, e você não vê quantos mortos Paulo ressuscitou e Pedro ressuscitou registrados, né? Então, e o João ainda disse, se todos os feitos de Cristo fossem registrados, os milagres, não caberiam em todos os livros. Então você fica impressionado com aquela concentração. Então ali foi maciço. E tem os seus propósitos, né? Tem os seus propósitos. Revelar que ele realmente é o Filho de Deus. E aqueles que se seguiram como apóstolos e realizaram feitos também portentosos, apontavam que derivavam o seu poder do Cristo. Quer dizer, também era uma testemunha de Cristo, para a glória de Cristo, e não para o seu... né? Então por que quando ele foi fazer aquele milagre no cego, ele não via perfeitamente ainda, via como as árvores, ele poderia ter feito... Isso é uma Eu tenho uma mensagem sobre isso, está em Marcos capítulo 8, né? Aquela passagem, né? Porque a pergunta da Tati é assim, por que, se Jesus é tão poderoso, realizou milagre em 2 tempos, em 2 toques? No primeiro toque o cego não ficou curado perfeitamente e ainda via os homens como se fossem árvores, né? E depois precisou de um novo toque, mas Jesus, naquele dia ele não estava muito inspirado, ele não estava muito treinado, né? Não é, realmente não é isso. Não foi falta de poder, realmente, de fato, o modus operandi foi diferente. É a primeira vez em que você vê Jesus fazendo um milagre com 2 toques ou com duas vozes de comando. E eu vejo uma conexão de ensino, porque tudo que Jesus faz é muito pedagógico, né? Ali naquele capítulo, primeiro começa aquele dia, Marcos capítulo 8, registrando a segunda multiplicação de pães. Então, veja que milagre tão poderoso como a multiplicação de pães pode acontecer 2 vezes. Isso a gente também não viu os discípulos produzir. Não, se você for ver como que Jesus é fora de série, o negócio você não encontra nem no Antigo nem no Novo. Ele sobressai-se em todo e qualquer aspecto. Por mais que ele tenha dito, vocês vão fazer obras maiores, não é individualmente, é coletivamente, e a igreja tem se espalhado e avançado. Então tem esse segundo já aparece aí, a segunda multiplicação de pães. Os discípulos distribuem os pães, sobram, parece 7 cestos cheios, e eles entram no barco, e os fariseus estão ainda duvidando de Jesus, ainda estão falando que não é assim, que ele não é, estão questionando, e Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos o que estão fazendo dentro do barco? Reclamando porque falta pão. Calma aí. Porque esqueceram de levar, estão com fome, deram de comer para o pessoal, não pegaram, sobrou 700, deixaram para lá, e estão no barco, por que não trouxeram pão? Estamos sem pão. E aí Jesus falou assim, quantas vezes eu já multipliquei pães? Aí eles falam, 2 vezes. Quantos cestos sobraram da primeira vez? 12. E dessa vez 7. E vocês ainda não aprenderam nada? Como é que vocês não enxergam? Então segura essa. Como é que vocês ainda não enxergam?
já com 2 multiplicações de pães, já com testemunhas de tantos milagres de Jesus, e eles ainda não enxergavam. Do outro lado do mar, o que eles encontram? O cego. Olha lá, o cego. O cego se aproxima. E aí, o primeiro toque de Jesus. Como é que você enxerga? Olha a pergunta, como é que você enxerga? Ah, vejo os homens, estou enxergando, já tenho luz, eu não estou cego como era antes, eu já tenho luz, mas ainda estou enxergando os homens como árvores. Aí ele recebe um segundo toque. Isso não é para falar dos discípulos? Esses discípulos já não tiveram contato com Cristo? Já não tiveram o primeiro toque? Já não tiveram o batismo? Já não tiveram tanto ensino? Como é que eles estão enxergando? Eles ainda estão precisando do segundo toque? Ainda mesmo depois do segunda multiplicação de pães, eles está percebendo os dois aí mais uma vez vindo? Como é que vocês ainda não enxergam? Então, o caráter pedagógico de puxão de orelha nos discípulos, aquele cego representa os discípulos. O do cego, vocês já têm o toque, vocês já estão comigo, mas vocês continuam enxergando mal. Vocês ainda continuam reclamando porque falta pão, vocês ainda não confiam em mim. E aí a pergunta, o que ele faz? Como é que o povo me enxerga? Olha lá, como é que o povo me enxerga? Ah, você é um profeta. Mas eles estão enxergando bem? Não, estão enxergando Jesus como aquele cego enxerga o homem. Porque Jesus não é um profeta, ele não é um mero homem, ele não é o maior profeta, ele é o Filho de Deus. Agora, Filho de Deus que se fez carne. E vocês como é que me enxergam? Aí Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E de repente Jesus passa a falar para ele sobre a cruz, o preço, e fala que a cruz não é só dele, que é dos discípulos também, mas começa falando que ele é necessário ir para a cruz. E aí Pedro já tinha sido exaltado, né? Porque nem carne nem sangue, foi o Pai que te revelou. E aí o Pedro vira essa boca para lá, bateu 3 vezes na madeira, está amarrado, Jesus, que esse espírito de molde, que esse negócio é vitória, nós não fomos postos como cauda, mas como cabeça, nós vamos dominar, conquistar o reino, aquela coisa toda, né? E aí o que tivemos? Arreda Satanás, né? Porque cogitas únicas, então somente das coisas dos homens. Quanta cegueira por parte dos discípulos. E aí Jesus fala de a cruz não é minha só não, a cruz é de vocês. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga e tal. Você vai ver muito 2 dessa jogada toda, portanto, o segundo toque. Eu coloquei o sermão assim, o título, o segundo toque, que infelizmente às vezes se faz necessário quando nós parece que já tínhamos toque suficiente, porque um toque de Jesus é suficiente para enxergar, mas a gente ainda insiste em não enxergar direito, e ainda precisa ser sacudido por um toque, por uma repreensão mais, então é muito interessante você observar esse lado. Então a pedagogia aí de Jesus é tremenda, é um baita puxão de orelha, aquele cego sendo sarado em 2 momentos, mostra os discípulos também precisando de um segundo momento, e isso não a favor deles, contra eles, porque um momento com Cristo, um toque de Cristo é mais do que suficiente para qualquer um ser plenamente sarado. Bom, já tem aí. Eu acho que isso é por causa da nossa humanidade, né? Por causa da nossa humanidade. Disso, a gente insiste e depois passa um tempo e você começa a se questionar, será que foi isso mesmo? Aconteceu isso mesmo, né? Quer ver o que você está falando aí? Ó, quem aqui poderia dar testemunho de um ato maravilhoso, um milagre, uma intervenção divina de Cristo na sua vida? Levanta a mão. Algo que Deus operou. Olha, Deus operou no meu passado, eu tenho isso como registrado. Lembre-se que os discípulos tinham isso na ponta da língua. Quantos milagres de multiplicação de pães? 2. Essa é a segunda vez. Quantos cessou sobraram na primeira? 12. Está na ponta da língua. Agora pergunta: por que estão reclamando da falta de pão? Basta o primeiro perrengue pela frente e a gente já duvida de tudo, se esquece não é que você lembra do milagre, só que ele parece que não vale nada, ele não ensinou nada a você continua cego, você continua enxergando mal, você continua. Então isso é do ser humano. E Jesus repreende, quando ele repreendeu o mar, ele repreendeu também a incredulidade dos cristãos. Vocês então achavam que o barco ia afundar comigo e tudo aqui, né? Eu aqui.
Você está percebendo? Nós às vezes achamos que Jesus está conosco, mas de repente, ou ele está dormindo, ou ele está indiferente, ou a relação nossa não está muito boa, ele se esqueceu de ser benigno. Você vai encontrar isso nos Salmos, né? O Senhor se esqueceu de ser benigno, Senhor, onde é que está o Senhor? O que acontece? Então toda essa humanidade, essa falta de fé, que se revela também naquele pai que tem um filho endemoniado, você crê? Eu creio, ele diz, ajuda-me na minha incredulidade, eu creio, mas talvez não creia tanto assim, e nós somos um pouco assim, né? Então aumenta-nos a fé, diziam os discípulos, né? Então precisa aumentar, precisa crescer. E eu vejo realmente nesse milagre, nesse episódio, ele está entrelaçado, ele está dentro desse contexto, e isso é para mim assim, pedagógico, ali Cristo está puxando a orelha, ensinando, sacudindo, e é maravilhoso. Por isso ele é fora de série, né? Bom, a gente vai chegar lá. Mas os discípulos andavam com ele e meio que eles não valorizavam os milagres que Jesus fazia, porque Jesus estava o tempo todo ali com eles e várias vezes Jesus tinha que ir lá e repreender. Agora imagina nós que não temos Jesus aqui fisicamente, e a nossa fé mesmo tem que crer e tal. Mas bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então a gente está nessa condição. Mas por outro lado, os discípulos criam, mas nem tanto assim. Eles vacilavam, eles oscilavam, eles criam nos milagres, eles celebravam os milagres. Aliás, eles deixaram tudo para seguir. Então não somos pessoas sem fé alguma, mas de repente é pequena a fé diante de um novo desafio, de uma falta de pão, de alguma coisa assim. De repente eles se esquecem, mas não é que eles iam ficar assim nessa condição eternamente. Daqui a pouco eles iam recobrar, mas eram pessoas instáveis. E a gente vê isso. Eu preguei recentemente sobre a ressurreição de Lázaro, né? Marta ela oscilava, eu vou ressuscitar Lázaro, Jesus falou. Aí ela fala, eu sei que o Senhor há de ressuscitar no último dia. Quer dizer, ela não acreditava que Jesus fosse ressuscitar um morto de quatro dias. Ela tinha uma fé para a ressurreição futura. Ela ainda tinha uma fé para que, se Cristo estivesse presente, o Senhor ele não teria morrido, o Senhor teria curado. Olha a fé dessa mulher. Essa mulher tem fé. Ela tem fé de que Jesus cura, e se ele estivesse presente, Lázaro sequer teria morrido, teria sido sarado. Tem fé de que Jesus vai ressuscitar lá no último dia, mas de repente, diante do desafio, que não era pequeno, né? Aí ela falou assim, a sua fé se apequenou. Então, eu sei que o Senhor era capaz de curar, eu sei que o Senhor será, né? Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, entendeu? Não é, ele não diz eu era e nem eu serei. Jesus é o eu sou o pão da vida, eu sou o que vem depois do pão? Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou... Depois do bom pastor está no capítulo 10, né? É o capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. E depois nós temos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6, e depois no capítulo 15, já no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, eu sou. E essa frase, eu sou, na boca de Jesus, gente, você sabe que, como é que Deus se apresentou no Antigo Testamento para Moisés? Diga que eu sou Deus. E Jesus disse que eu sou tudo aquilo que só Deus pode dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Só Deus. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a videira verdadeira, Ele é tudo. Que coisa maravilhosa. O caminho, a verdade, a vida. Gente, qualquer ser humano que dissesse essas coisas seria maluco, concorda comigo? A gente tem que chegar à conclusão, ou Jesus era um picareta, me perdoa falar assim, mas essa seria uma conclusão. Um picareta, um louco, qualquer coisa. Se ele não fosse Deus, porque o que ele diz a respeito de si mesmo é muita presunção para qualquer ser humano. Deus, né? Só sendo Deus. Para livrar a cara dele, tirar ele de picaretagem. Qualquer coisa, só sendo Deus. Só sendo Deus. Ou ele é Deus, ou ele é quem ele diz ser,
ou ele é o mal picareta da história. Essa é a verdade. Esse livro, eu acho que é o livro Mais que um Carpinteiro, ele leva você nesse raciocínio, mostrando tudo que Jesus fez, como ele se revelou, como ele se apresentou. Ou ele é o eu sou, ou ele não é, gente. Não tem, você não fica assim, ou você é um cristão e aceita, você se dobra diante de Jesus e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor é isso tudo. Ou você fala assim: gente, estou fora, esse negócio é coisa de doido. Você está entendendo? Você não tem meio termo não tem. Ou você o considera um louco, porque errado estão aqueles que pensam: Jesus era um bom profeta, o maior profeta. Calma aí, ele não disse que era profeta só, ele disse que ele era o Filho de Deus na acepção da palavra, partícipe da natureza divina, com todos os atributos divinos. Ele disse: eu vou julgar, eu julgo, o Pai não julga, nem eu é que julgo. Gente, dá uma olhada no Antigo Testamento, quem é que era o juiz? Ele recebe glória, ele é adorado. Ele diz que o Pai glorifica ele, que o Espírito Santo glorifica ele, que todo mundo, quem não glorifica ele, não glorifica o Pai. Gente, só podemos glorificar Deus, concorda comigo? Não dá para glorificar mais ninguém, não. Então, é isso aí. Veja como o tempo passa, né? E a gente já está nos finalmente aqui. Ensinava, então, o monofisismo ensinava que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso, foi especialmente criado, né, para a missão que veio cumprir. Então, era um sobre-humano, né? Era um semideus, um corpo especial, né? Esse ensino foi examinado então pelo Concílio de Calcedônia em 451 e ele foi rechaçado. Veja, eles perceberam as implicações que afetavam a própria humanidade de Cristo, contrariando textos como os de Hebreus, né? Que a gente já leu hoje a respeito de que tudo foi feito semelhante a nós, sem pecado, é claro. E essa cristologia do Concílio de Calcedônia prevalece até os dias de hoje como ortodoxo para cristãos católicos, cristãos ortodoxos e protestantes. Então, nós estamos unidos. Então, você perguntar: os católicos pensam assim? Pensam. Os ortodoxos pensam assim? Pensam. Os protestantes pensam assim? Pensam. Há um consenso em relação a isso, que a gente vai ver agora. Definição ortodoxa é a seguinte: as duas naturezas de Jesus permanecem distintas e conservam suas propriedades, todavia estão inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então, numa só pessoa coexistem ao mesmo tempo, sem confusão, a natureza divina e a natureza humana. E vamos à definição do Concílio de Calcedônia. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem é nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Concílio Ecumênico de Calcedônia, do ano 451, adotou a posição que o nosso Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E o suprassumo, a definição, está aqui nessas linhas, como eu vou ler agora para vocês. Na linha dos santos padres, ou seja, dos pais da igreja, desde a igreja primitiva até aquele momento, o conceito que prevaleceu, que foi tido por ortodoxos, que combateu todas aquelas e venceram todas aquelas heresias que a gente mencionou aqui, né, aqueles conceitos errôneos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, na linha dos santos padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, exceção do pecado. Em tudo foi semelhante a nós, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade,
e nesses últimos dias para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase, que a gente vai falar o que é que isso significa. Veja só, a união das naturezas é sem confusão, sem conversão, elas não se confundem e não se fundem, não uma assume a outra, não, sem confusão, sem conversão, sem separação, não são duas pessoas no mesmo corpo, e sem divisão. União hipostática é o seguinte, isso aí é o que cremos, é a definição ortodoxa. Isso vem da palavra grega, pessoa, é a união das duas naturezas divina e humana em uma só pessoa. União hipostástica, numa só pessoa, duas naturezas coexistindo. Sua morte na cruz dependia da sua plena humanidade, para ser substituto legal, legítimo, e de sua divindade, para que fosse sacrifício suficiente para toda a humanidade. Se Jesus fosse meramente homem, adorá-lo seria o quê? Idolatria. E porque esta união pessoal do divino e humano é verdadeiramente uma união, o Redentor não são duas pessoas, é uma pessoa só. Tá bom? Deus, homem. Dizer que Jesus Cristo tem uma natureza divina é afirmar que ele possui todos os atributos divinos, em suma, que ele é Deus. O mesmo vale para a afirmação de que ele tem uma natureza humana. Ele possui todos os atributos humanos, que ele é verdadeiramente homem. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus quando se tornou um homem. Tá bom? Ele não trocou a divindade pela humanidade. Lembre-se que ele se esvaziou para assumir em determinados momentos tudo como ser humano, mas sem deixar de ser Deus. É só um abrir mão, um esvaziar-se de uma prerrogativa para poder encarar morte, por exemplo, para poder encarar tentação como homem e vencê-la como homem, com os recursos que um homem tem a seu dispor, e não como um semideus, ou não como um ser divino, que sequer pode ser tentado, sequer pode ser assassinado. Concorda comigo? Então, é por isso que ele se esvazia, para poder assumir e muitas vezes enfrentar tudo na perfeita humanidade. Tá? Então, ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele não trocou a divindade pela humanidade. Em vez disso, ele assumiu a humanidade, de modo que ele agora é ao mesmo tempo divino e humano. Ele é o Deus homem. O mediador entre Deus e o homem é uma pessoa que tem uma natureza divina e ao mesmo tempo uma natureza humana. O verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14. Significa que Jesus é uma pessoa divina com uma natureza humana. O homem Jesus de Nazaré, ao contrário de qualquer mero homem, pôde dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, eu sou, essa frase, esse eu sou, nesse contexto, antes que Abraão existisse. Ele é aquela pessoa que assentou-se em uma montanha para pregar e chamou seus discípulos à beira-mar. Mas ele mesmo já existia como pessoa antes da montanha e do mar. Ele é o criador da montanha e do mar. Mas repare, como homem, esteve à beira-mar. E ali chamou seus discípulos. Como homem, assentou-se numa montanha e fez o seu discurso. Este homem, no tempo e no espaço, esse ser, esta pessoa, já é pré-existente. Porque antes da encarnação, ele é o criador de tudo, antes da montanha e do mar.
É a mesma pessoa. Ele diz, eu sou. É o mesmo que está a ponto de ser apedrejado, a ponto de ser preso. Eu sou antes de Abraão. Então aí você vê coexistindo na mesma pessoa, não é? Agora, calma aí, vai sair minha personalidade humana e deixa entrar aqui em cena minha personalidade divina. Não é, é a mesma pessoa. Ele tem consciência de si, como esse que enfrenta a tentação, como esse que enfrenta, que está no mar, que tem sede, que sofre. É a mesma pessoa, pré-existente, criadora de tudo. É muito interessante e curioso observar tudo isso. Então, o Filho de Deus não assumiu a pessoa de um homem para a sua própria natureza, mas a natureza de um homem para a sua própria pessoa. Eu sei que isso é um pouco difícil você captar agora, mas é tudo um resumo daquilo que a gente disse até agora. Veja, o Filho de Deus não assumiu a pessoa de um homem para a sua própria natureza, mas a natureza de um homem para a sua própria pessoa. Ele continuou como pessoa divina, que assumiu agora a natureza humana. Duas naturezas, uma mesma pessoa. Não tem duas personalidades distintas, conflitantes, e que uma está em ação. É a mesma pessoa. Assumiu foi a natureza humana. E não é a natureza divina assumindo uma pessoa humana, está entendendo? É a natureza, é a pessoa divina assumindo a natureza humana e tendo agora duas naturezas. Ele continua a mesma pessoa, embora ele agora tenha assumido a nossa humanidade. Por isso, ele pode falar como um sujeito consciente na história e como um sujeito consciente que transcende a história. Isso em uma mesma frase, como por exemplo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Você percebeu a transição? É a mesma pessoa falando assim, eu te glorifiquei aqui na terra, ou seja, como ser humano, aqui a mesma pessoa, eu te glorifiquei. Agora me glorifico com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Está percebendo? Não se trata de duas personalidades, é o mesmo ser, com consciência de sua pré-existência, de sua ação também aqui na terra. É fantástico isso. Vamos lá. Isso está em João capítulo 17, versículo... Bom, capítulo 17, pode ler. Aqui, a mesma pessoa, Jesus, fala como um eu que fez certas coisas no mundo e como uma pessoa que existia antes que houvesse mundo. Um eu que compartilhava a glória de Deus, a quem ele chama de Pai desde a eternidade passada. Kenosis, que é aquele esvaziamento, tá? O esvaziamento de Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumiu a forma humana e foi obediente até a morte de cruz, toda a humildade de Cristo. Então, falar sobre uma kenosis, ou seja, esse esvaziamento, em que o divino é limitado pelo humano, ou de, o contrário, uma comunicação especial do ser divino, que potencializa o humano, na verdade não resolve todos os problemas, às vezes traz tantos problemas quanto procura solucionar. Não esgota o assunto, não resolve de cara tudo. Outras questões seriam levantadas, obviamente. A relação do humano e do divino na pessoa de Jesus, ela parece ser um mistério inesgotável, insuperável para nós. E eu vou agora citar, e aí entramos naquilo que a Vilma tinha proposto, a questão que a Vilma tinha lançado, e com isso a gente termina. Saindo de uma vila de Betânia, Jesus, como todo ser humano, teve fome. Aí ele se depara com uma árvore e procura figos. Não encontra e amaldiçoa a árvore. E o que acontece com a árvore? Ela se seca. Se ele procurou figo, procurou como homem que tem fome e quer um figo para comer. Agora, quando ele amaldiçoa e ela seca, ele transcende ao homem, ele age como Deus. Então, você está percebendo esse paradoxo, essa tensão, essas coisas acontecendo na mesma pessoa. Você vê. E vai ver várias vezes, várias outras passagens. Jesus confessa ignorar a hora, né? Nem eu sei a hora do juízo final, a hora em que há de vir o Filho do Homem. Só o Pai Celeste sabe. Ele fala como homem. Ele é verdadeiramente homem. Então tem uma mente limitada pela própria humanidade.
Então, ele não está ali fazendo uso, ele se esvaziou, né? Ele não está fazendo uso das suas prerrogativas divinas, do seu saber divino. Mas em quantas outras passagens Jesus revela saber tudo? Vamos falar de Pedro, né? Dá uma olhada para Pedro. Ele sabe que Pedro vai negar, e Pedro é um ser com livre-arbítrio, hein? Jesus não manipula as pessoas, ele não manipula Pedro. Ele sabia, ele tem presciência, ele tem onisciência, que só Deus tem. Ele sabe que quando Pedro vai negar, que é antes que o galo cante 2 vezes, né? 3 vezes me negará, sabe as condições de tudo. Hoje mesmo vai acontecer nessa. Ou seja, presciência. Mas de repente não sabe quando é que vai vir o Filho do Homem. Mostra limitações humanas. Termino praticamente com essa frase. Seria impossível mostrar por que ou como Jesus poderia ser ignorante em um caso e tão bem informado em outro. Como poderia ser isso? Porque estas e outras 1000 questões que a gente poderia levantar existem aí, estão aí, e nós não podemos dar a elas uma resposta satisfatória. É porque isso permanece um mistério para nós. Assim como a Trindade, e compreender a Trindade, e colocar Deus num tubo de ensaio e entender tudo, é difícil para nós, também chegamos ao ponto de não conseguir discernir com toda clareza, com toda lucidez, essa questão da coexistência numa mesma pessoa, de 2 naturezas, uma humana e uma divina, e como é que elas se interagem, como é que isso acontece, e os porquês. Vamos ter alguma pista aqui e acolá, mas não aquela clareza e tudo mais. Basicamente é isso. Há um paradoxo que ainda vai ser mistério para nós, mas tente sair pela culatra, tente evitar isso e você incorrerá ou em atacar a humanidade de Cristo ou atacar a divindade de Cristo. E aí você incorre em erro. Portanto, desde do ano 451 do Concílio Ecumênico de Calcedônia, temos essa definição a respeito da pessoa de Jesus, que é abraçada por católicos, ortodoxos e protestantes, unanimemente. Nisso estamos de acordo, porque é o mais sensato, o mais prudente e o que mais faz jus a tudo que encontramos nas Escrituras Sagradas.